Efésios 4, versos 17 e 18. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Vamos ler juntos aqui, 17 e 18? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na verdade da sua mente, ou na vaidade, desculpe, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Pela dureza do seu coração. O apóstolo Paulo destaca que a dureza de coração é uma qualidade de pessoas que não têm Deus. Guarda bem isso. A dureza de coração é uma qualidade, é uma característica na vida de alguém que não tem Deus. De alguém que se afasta, que não vive para Deus. E por quê? Deus é fonte de vida. Isso é fato. Se me afasto dele, automaticamente me endureço. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Que a vida de uma pessoa que se afasta de Deus, e tem gente que parece que está na presença de Deus, quando ele se afasta, a vida dele entra em declínio, em colapso. O que é o colapso? É a morte. É o fim de existência. Assim que eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. O conselho do apóstolo Paulo aos Efésios, que também é um conselho para mim, para cada um de nós aqui, é este: para que a gente não viva como essas pessoas. Porque se eu viver como qualquer um destes, se eu decidir viver e andar como qualquer uma dessas pessoas, que pessoas? Gente que vive pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios conceitos, e que se afastam dos conselhos que Deus dá, automaticamente ele vai entrar em colapso, ele vai morrer. E essa morte, é claro, não é física, estou falando de morte na alma. E uma vez que o meu coração, a sede do centro daquilo que eu sou, ele endurece, a primeira coisa que acontece comigo, se o meu coração endureceu, isso significa que eu perdi o meu coração. É a primeira coisa que Paulo está dizendo e que o texto vai manifestar. Se o meu coração endureceu, isso significa que eu já o perdi.
O escritor de Provérbios, lá no capítulo 4, verso 23, vai dizer o quê? Se existe alguma coisa que você tem que guardar, não é dinheiro, não é ouro, não é prata. Se tem alguma coisa que você precisa aprender a guardar, é o quê? O seu coração. Porque é do coração que procedem as direções para a vida. Então, se o meu coração endureceu, isso significa que eu perdi o meu coração. Se eu perdi o meu coração, o que resta para a pessoa então não é mais vida, é sobrevida. Ele vai tentar continuar vivendo, sendo e fazendo. E o coração endurece exatamente quando a gente se afasta de Deus. Se afastou dele, é automático, não tenho que pensar e raciocinar. Me afastei, o meu coração se torna duro. E uma vez que agora eu não vivo mais, uma pessoa de coração duro, sabe o que vem na mente dela? Que a vida para ela já não faz mais sentido e não vale a pena. Ele pode fazer o que for, pode se envolver com o que quiser. Ele pode mudar de lugar, mudar de cor de cabelo, mudar o corpo, ficar mais forte, mais magro. Pode fazer uma plástica para tentar mudar o rosto. Se afastou de Deus, isso significa que o seu coração ficou duro, e se ele ficou duro, você já perdeu o seu coração. Então você não vai viver mais, você vai sobreviver. E sobrevivendo, você pode fazer o que você quiser, o que você imaginar que possa ser feito para trazer de novo alegria, nada disso vai te preencher. Nem comer muito e nem pouco, nem trocar de emprego, ou dizer assim, não vou trabalhar mais. Nada disso vai adiantar. Vamos fazer uma avaliação aqui, para ver se o que Paulo está dizendo, Fernando, está correto. Comparado com o que você já foi um dia. Comparado com o que você já foi um dia. Presta bastante atenção para você não pensar errado. Comparado com o que você já foi um dia. Hoje, agora, você está mais próximo ou longe de Deus? Eu não estou perguntando se você vem na igreja. Porque na igreja até o Satanás vem. E se você tiver dúvida, pergunta um dia para a pastora Neuza para ver se o Satanás não aparece aqui de terça-feira à tarde. Senta no banco, canta, aplaude, não é? De repente, quando você olha para ele com autoridade, ele manifesta, porque ele fica escondidinho, mas ele está ali, vem sim. Comparado com o que você já foi um dia atrás, hoje eu e você estamos mais perto ou mais longe de Deus? Será que nós somos melhores hoje do que nós fomos, ou estamos piores do que nós já fomos? Estou falando de presença de Deus. Será que eu sirvo mais a Deus hoje do que eu já servi? Comparado com o que você já foi um dia, como eu e você estamos. Será que depois de tanto tempo, tanta experiência, de tanta coisa que você é bom e melhor, será que você está mais perto ou mais longe de Deus? Porque à medida que o tempo passa, nós temos que melhorar, pelo menos é o que eu penso. Sim ou não? Conforme o tempo passa, você tem que ser melhor. Você não pode continuar pior. Igual, então, nem se fala. Não é? Piorar, nem inimaginável. Mas como que é que eu e você estamos? Será que eu sou um cristão melhor hoje? Mais do que eu já fui?
Será que eu realmente evoluí como uma pessoa de Deus? Ou estou piorando como um ser que diz ser de Deus? Eu tenho a impressão, como eu falei para vocês, daquele ser humano, que eu não sei se ele tem Deus ou não tem. Que muitos de nós já perdemos o coração e não demos conta disso. Porque tem gente que, como cristão, ele é pior do que ele já foi no passado. Ele é pior. E daí, vale uma reflexão. O apóstolo Paulo nos revela então que se o meu coração endureceu, eu perdi o meu coração. Então não permita que o seu coração endureça, sabe por quê? Porque se o seu coração endurecer, você vai destruir-se a si mesmo. Jesus falou que o que contamina o homem não vem de fora, já está onde? Está aqui dentro. Não é o que as pessoas falam, o que elas pensam sobre você, o que elas fazem com você que te contamina. Não é. Ou Jesus estaria mentindo. E como eu tenho dito muito aqui, eu não acredito que Jesus, Esther, mentiria. Se tem dúvida, abre aí, é Mateus 15, 20. Eu não acredito que Jesus Cristo mentiria a respeito de um assunto tão sério. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ou seja, algo que vem de fora. Que coisas? Volta lá no 19. Porque o coração procede dos maus. De onde que procede os maus pensamentos? Aí um dia eu e você entregamos o nosso coração para Deus, não foi? Foi isso que você fez? Ah, porque Jesus só quer o coração. Bom, vamos brincar que ele só quer o coração, que é o coração que acham que entregaram para ele. Tá, você entregou o coração para ele. Um dia o seu coração passou a ficar endurecido, porque você voltou a pensar como você pensava antes de ter entregue o seu coração para ele. Isso fez com que, infelizmente, o nosso coração duro acabasse se perdendo. E uma vez que ele se perdeu, eu começo a destruir a mim mesmo. Porque o que contamina não é o que entra, e sim o que está aqui dentro. Puxa. E o que tem de pensamento na vida de tanta gente que está virando realidade, meu irmão. Sabe aquela coisa que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? O que tem de pensamento ruim dentro das pessoas que estão se tornando em realidade. Eu vou morrer, está tudo acabado, tudo terminado. O que tem de gente vivenciando essa realidade de uma vida onde a contaminação de tudo que é de ruim no caminho de muita gente brotou dentro dele mesmo. Ele não tem um coração cheio de Deus, ele tem um coração cheio de qualquer outra coisa. E aí ele começa a pensar, porque do coração procedem os maus e os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. 19. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não faz diferença alguma. Endureci meu coração, eu vou decair.
Endureci meu coração, começo a destruir a mim mesmo. O que eu gostava de fazer já não gosto mais. O que eu sentia prazer em realizar não sinto mais. Começo a prejudicar a minha própria vida. Não permita que o seu coração endureça. E por quê? Porque se o seu coração endurecer, a vida vai acabar para você. Você vai começar a dizer, minha vida já foi melhor. E a gente tem um negócio de viver de passado. No passado era mais legal. O futuro ou o presente era para ser melhor do que o seu passado. Porque não dá para viver de passado. Você só vive o que presente está. Eu fiz muita coisa legal no meu passado. Mas o meu presente tem que ser melhor que o meu passado. O meu momento tem que ser melhor. Porque não tem como eu viver de passado. Não existe condições alguma, a não ser que você acredite que o Dr. Lloyd vai criar a máquina do futuro e levar você para lá. Quem que é o Dr. Lloyd? Ninguém sabe? Não é possível que ninguém conheça o Dr. Lloyd? Do filme De Volta para o Futuro. Porque alguém acredita no Dr. Lloyd. Capacitador de partícula, de fluxo. Não permita que o seu coração endureça. Porque se ele endurecer, a vida vai acabar para você. O que será que está acontecendo comigo? Que eu já não sou mais aquele mesmo, de outros tempos. O que será que está havendo? Eu já fui muito melhor do que isso. Sim, sabe por que você era melhor do que isso? Porque você estava mais perto de Deus. Lembra? Eu lembro que eu tocava violão com 3 cordas. Toquei esses dias. Tem um irmão que estava tocando, ele parou de tocar porque tinha quebrado 3. E tem uns irmãos aqui que têm a unção de quebrar corda de violão. Não vou dar nomes, mas tem. Eu falei, não acredito que esse abençoado parou de tocar. Não, só tem 3, pastor. Meu irmão, a gente toca até com uma. Como que o pastor conseguiu? Eu também não sei, meu irmão. Sabe por que eu e você estamos assim hoje? Porque antes, você se lembra de antes como você orava mais? Lembra? Lembra que um instrumento ruim, Jeremias, não impedia a gente de ser músico? Lembra disso? Eu nunca mais me esqueço, eu tocava num violão, quem é músico aqui sabe, aquele captador Sound miserável, que a gente comprava a R$10, e o fio dele era bem fininho, você lembra? Vocês lembram que o músico... Nós plugava na caixa ciclotron lá no Jardim da Lorto. No outro microfone, minha irmã, tinha 10 cantando. 10. Um violão que era miserável de ruim. Entrava 2 dedos debaixo das cordas. Aqui não passa, acho que nem... Sei lá, meu irmão, o que passa aqui debaixo das cordas? Não passa nada, né? Só para você ter ideia, no meu violão aqui, nessa parte não podia, mas atravessava 2 dedos por baixo, um em cima do outro. Imagina para tocar num violão desse. E eu me lembro como eu estava perto de Deus. A irmã Salete gritando no meu cangote, hoje não toca para nós não, menino. Opa, veio chuva, assusta não. A irmã Salete gritando no meu cangote. Irmã Salete, a irmã Joneta está por aí? A irmã Salete não está aqui hoje. Não? Era o trio Parada Dura. Salete, Joanita e
Maria Belém. Maria Budim. Maria Belém nunca cantou. Não toca não. Você vai atrapalhar a gente. Você lembra que você estava mais perto de Deus? Lembra? Estava mais perto de Deus. Quando uma coisa ruim chegava, o que você ia fazer? Você não ia reclamar, você ia orar. Hoje você tem o coração duro, você reclama. Antes você fazia o quê? Vou dobrar o meu joelho. Eu vou falar com quem resolve. Eu vou conversar com quem vai dar direção e solução para essa situação. Quando você estava lá, mais perto de Deus, você compartilhava a situação dura com gente que era de Deus e que você sabia que aquela pessoa ia te acompanhar, te ajudar em oração, estender a mão ou fazer alguma coisa por você. Quando a gente estava perto de Deus, não se desesperava. Eu fui fazer uma visita hoje, está lá o vô, mas eu vou falar com a bisavó. Pelo amor de Deus, a minha neta é coisa de vó, né? A minha neta. Aí eu convoquei um grupo de oração na minha casa, porque só chegou a mensagem, grupo de oração na minha casa hoje. Eu e a irmã Lívia. Pensa na boa vontade da irmã Lívia. Eu dobrei o joelho para orar, ela dobrou e ela ficava assim. Vai orar, irmã Lívia? Aí oramos. Mandei a mensagem para a avó, bisavó. E aí? Não, a casa está caindo, está todo mundo morrendo. E eu estou bem tranquilo, meu irmão, porque eu não me desespero. Estava nas mãos de Deus, está. Aí eu fui almoçar primeiro. Fiz que nem Jesus. Seu amigo Lázaro. Vai esperar que eu já estou indo. Tá. Jaru, cheguei no hospital, meu irmão. A tal Sofia estava pulando dentro da caixinha, dando risada. Eu falei, que coisa de vó mesmo, né? Quando eu estava perto de Deus, quando você estava de perto de Deus, você não se desesperava. Você simplesmente confiava. Sofia sorriu para mim, meu irmão. Como se estivesse dizendo assim, tira eu dessa caixinha aqui. Não dava, né? Porque eu não sou médico, já pensou? Processo que... Pastor louco entra na Unicamp, ala pediátrica e arranca a criança do respirador. Você não se desesperava, você não reclamava. Lembra que você tirava lições das situações duras e difíceis que você passava? Mas hoje o teu coração endureceu e a tua atitude é outra. É porque o teu coração endureceu que você está entregando os pontos. É que você está jogando a toalha. É porque o teu coração endureceu. E você pode achar aqui que eu sou louco. Aí você vai ter que dizer que o apóstolo Paulo é que é louco. Eu só estou replicando o que ele mandou anunciar. Você vai perceber que nem os problemas que você enfrenta hoje não são diferentes do que você enfrentou no passado. Eles são exatamente os mesmos. Problemas que você já enfrentou na vida. Mas hoje você está se entregando. Mas vamos fazer uma coisa aqui, que o apóstolo Paulo pede para a gente fazer, e a gente faz todo mês. Coríntios 11. Vamos examinar o nosso coração? Vamos?
Tem coragem de examinar o coração? Sim ou não? Tem ou não tem? Vamos dar uma avaliada para ver se ele não endureceu? Que você pode estar em dúvida ainda. Eu dou graças a Deus que hoje eu consigo carregar, Rafael, meu equipamento dentro do meu carro. Quer dizer, ele ainda é do BV, eu ainda pago. Tem uma Bíblia lá, mas está no nome, já vale, né? Vale. Eu congreguei em Campinas 4 anos. Eu carregava as minhas coisas, amplificador, guitarra, pedal de efeito, tudo na mão, dentro do circular da Ouro Verde. Eu não vou dizer uma coisa aqui para me orgulhar e dizer que você é melhor que eu, não. Eu nunca faltei em culto. Aliás, eu faltei, Jenis, em um culto. Para dizer que... Mas eu vou te dar um motivo. Foi quando eu sofri aquele acidente de carro que eu estava voltando. E no outro dia era Santa Ceia, eu estava lá ainda. Eu acho que como você, eu tive muitos motivos também para deixar o meu coração endurecer. Porque tem muita coisa, muita bagaceira aqui dentro. Tem, também tem. Por que nós vamos fazer um exame do nosso coração? Vou te explicar por quê. Porque caso você não saiba, toda reunião que nós estamos presentes, está acontecendo uma ceia do Senhor. Segura essa aí. Está acontecendo ceia aqui agora? Tá. A mesa do Senhor está posta. E a palavra dele é comida e bebida. Os 2 elementos da ceia, não são? O pão e o suco da videira? Sim. Quem come sem compreender, come para morrer. Porque o mesmo elemento que dá vida, quando você toma dele, sem compreender para que ele serve, você mata a si mesmo. Por que o meu coração endureceu? Porque eu deixei com que os meus pensamentos se sobrepossem àquilo que Deus revela como verdade, que eu deveria estar vivendo e não estou. Eu fico chateado com Deus às vezes. Eu estou com 48 anos. Você está com quanto agora? 14? Eu comecei a tocar com 18 anos. Dá para fazer a conta, não dá? 18, 48, quantos anos? 30. Eu quis parar um monte de vezes. Toda vez que eu só penso em parar, Deus ele encontra um profeta. Eu fico louco com Deus. Ele encontra um profeta que chega assim: oi, tudo bem? Tudo bem. Então, eu já sei, meu irmão. Se eu pensar, toda vez que eu penso isso, parar de tocar, de pregar, ele acha um profeta e fala assim: vai lá. E o profeta vem assim e fala assim: é mesmo, vai parar? Verdade. Coração duro, né? Que coração duro, hein? Está deixando a sua vontade se sobrepor àquilo que é o meu querer na tua vida? É assim mesmo que você pensa que você vai fazer? E você acha que você vai até onde sem mim? Ixi, eu paro na hora com a graça, sabe por quê? Eu sei que ele me encontrou morto. Ele me encontrou sem vida.
Sabe o que está havendo com você? É dureza de coração. Você começou a pensar como gente que não tem Deus. Você foi ferido, magoado, machucado, alguma coisa rolou com você, e agora você começou a agir como gente sem Deus, e o teu coração endureceu. Não tem nada a ver com o ar-condicionado que rolou, se teve, não teve, se foi chuva, se é lugar, se é momento, não tem nada a ver com isso. Eu e você deixamos o nosso coração endurecer, porque passamos a pensar como gente que não tem Deus. E quando eu começo a pensar como gente que não tem Deus, o meu coração endurece. E se o meu coração endurece, a primeira coisa que acontece comigo é que eu perdi o meu coração. A segunda é que eu começo a destruir a minha vida. E a terceira é que se eu começo a destruir a minha vida, logo a minha vida, ela acaba. Então tudo perde o sentido para você. Você para de lutar, você para de crer, você abandona tudo, joga tudo e acha que está certíssimo. Só não perguntou para Deus. Você tem a resposta que você queria, porque é o que você quer que seja feito, mas você não perguntou para Ele. Você não se entregou, o teu coração não endureceu, porque os problemas são diferentes, são os mesmos problemas de sempre. Aqueles mesmos problemas de que quando você estava perto de Deus não se desesperava, não corria, não enlouquecia, mas você buscava Ele e as coisas se resolviam. Hoje é um pouco diferente, porque com o coração endurecido, você não busca Ele, você busca a sua razão. E aí, a resposta é morte. E eu falei que nós estamos diante do que mesmo? Da mesa do Senhor. Está sendo servido aqui a palavra, que é pão, que é comida e é bebida. É a palavra que está sendo servida. A mesa é a dele, não é a minha. É a nossa mesa. A nossa mesa. E tem gente entrando aqui comendo para morrer, outros comendo para viver. Como que um irmão dá um testemunho que para ele alguma coisa é maravilhosa e para você é horrível? O problema não está no lugar. Ah, está sim. Eu provo para você que não. Jesus andou com 12 homens, um mais diferente que o outro. E Jesus nunca deixou o coração dele endurecer, porque ele sabia que um trairia. Que tinha gente querendo o lugar dele. Que tinha gente que não gostava dele, falava mal da vida dele. Você vê Jesus com o coração endurecido por causa disso? Porque são essas coisas que endurecem a gente, não é? Coração endureceu. E se caso nessa noite você entende que você precisa guardar o seu coração, o melhor lugar para você guardar o seu coração, o meu coração ser guardado, é aquele lugar que você já guardou um dia, é no Senhor. Você tirou ele de lá. Hoje você vive pelas suas próprias pernas, por seu próprio conhecimento e experiência. Sua vida paralisou, tudo parece sem sentido. Vem guardar o seu coração. Vem guardar o seu coração. Se tiver alguma coisa que a gente deve guardar, e tem, que a gente deve guardar o coração. Porque é dele que se procedem as fontes para a vida. E você está vivendo como um morto, ou sobrevivendo. Não é isso? Porque você voltou a pensar, a viver, a agir como gentios. E eu fico maravilhado,
porque é uma oportunidade para nós essa noite. Estamos assentados à mesa do Senhor. Se coloque em pé. Assentados à mesa do Senhor. E na mesa do Senhor tem o que pode te dar vida nessa noite. Sobre a mesa do Senhor aqui, o que foi oferecido foram os elementos que produzem vida. Aquele que da mesa partilha comigo terá vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. Uma vida abundante.